Você já parou para pensar porque muitos educadores financeiros falam que a gente deve poupar 10% de tudo que a gente ganha? Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o perigo de investir 10% do nosso salário ou daquilo que a gente ganha, tá bom? Como introdução, eu gostaria de primeiro apresentar algumas justificativas que eu acho para que eles falem isso, né? Eles falem que 10% é interessante você investir por mês. A primeira justificativa é que muitos livros falam para a gente poupar isso, como por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma segunda justificativa que eu acredito é a parte matemática da coisa. Teoricamente, se a gente investir 10% por mês durante um bom período de trabalho até que a gente se aposente, teoricamente, a gente vai receber de renda passiva o valor do nosso salário. Então, se alguém tem R$ 1.000, investe todo mês 10%, que seria R$ 100, ao fim da sua carreira, ele vai estar recebendo de renda passiva, por meio dos seus investimentos, os R$ 1.000, que era o seu salário inicial. Então, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os perigos de se investir somente 10% do seu salário ou daquilo que você ganha, tá bom? Eu vou fazer isso de modo matemático e também de modo simplificado, beleza? Então vamos lá. Agora eu estou aqui dentro do Excel para a gente construir esse raciocínio, né, de investimento de 10%, por que eu acredito que seja um perigo somente investir 10% e tudo mais, tá bom? Eu tenho uma outra planilha aqui que eu já fiz essas contas, só que eu deixei numa outra tela só para servir como base. Então você vai ver direto eu levantando aqui meus olhos para isso, para eu dar uma consultada e, e não é porque eu sou louco, né, que eu estou fazendo isso. Então vamos lá, né? Então vamos começar a nossa conta colocando sempre a entrada de dados, que é onde a gente vai fazer a questão de variação dos nossos valores, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso salário e eu vou me basear sobre o salário mínimo, que é em torno de R$ 1.621, tá? Eu pesquisei aqui antes, eu vi que era mais ou menos isso. Bom, a economia mensal, que seria o quanto a gente está poupando por mês. A gente vai estar poupando aqui nessa simulação 10%. Deixa eu só colocar aqui uma gradezinha. E vou colocar aqui também uma cor só para a gente entender melhor. Beleza? Vou colocar uma idade inicial em anos de 18, que seria mais ou menos a idade de que a maioria das pessoas vai começar a ganhar dinheiro, né? Que elas terminam o ensino médio com mais ou menos 17, e eu estou supondo que com 18 anos essa pessoa aqui, na minha simulação, ela vai começar a trabalhar. Agora a idade final, eu vou aproveitar essa parte escrita, vou só trocar aqui. Idade final em anos, eu vou supor que a pessoa pare de trabalhar com 60 anos, tá? Beleza? Vou colocar aqui a rentabilidade do investimento ao mês. A rentabilidade do investimento ao mês, tá? Vou colocar um valor aqui quebrado, mas eu já vou explicar o porquê desse valor quebrado, tá bom? Que eu vou usar de 0,487% ao mês. Também vou colocar um outro dado, que é a nossa inflação ao mês também, tá bom? E essa inflação ao mês vai ser de 0,327%, que eu também já vou explicar o porquê que eu estou usando esse número quebrado, tá? E vou deixar aqui uma célula destinada à rentabilidade real. Rentabilidade real, tá? Isso aqui eu vou colocar uma fórmula já já. Bom, por que eu coloquei esse valor quebrado? Eu gostaria de pegar só uma fórmula antes disso, que é a fórmula da taxa equivalente, que é essa fórmula que eu peguei aqui agora. Tá vendo aqui, ó, taxa equivalente, 1 mais i, onde i é essa nossa rentabilidade, elevado ao tempo, menos 1. Tudo bem? Então vamos fazer essa fórmula aqui da taxa equivalente. 1 mais a rentabilidade, que é 0,487, né, a nossa taxinha, elevado a 12, que é a quantidade de tempo que eu quero, que é 12 meses, e eu tenho esse valor aqui. Vou jogar em porcentagem e beleza, chegamos aqui. Então, essa aqui é uma taxa equivalente.
Essa taxa equivalente seria o valor que o nosso rendimento ele estaria rendendo durante um ano. Então eu estou supondo que o investimento que a gente está fazendo ele renda 6% ao ano. Por que eu estou usando 6% esse valor? Porque eu vou fazer uma projeção de 42 anos de idade, né? Então é muito difícil fazer uma projeção muito longa com uma taxa de rentabilidade muito alta dos investimentos, como por exemplo 12%, que é algo que é possível se fazer hoje em dia com a taxa Selic tão alta, né? Hoje, em 2026, mês de março, ela está girando em torno de 15%. Então, é possível fazer 12% ao ano com alguns investimentos, mas só que isso não vai se provar verdade durante um período de tempo muito alto. Então eu vou estar utilizando 6% ao ano. Eu utilizei a fórmula, só recapitulando, usei a fórmula de taxa equivalente, somente para a gente converter esse valor mensal de rentabilidade de 0,487 ao ano. Então 0,487 ao mês equivale a 6% ao ano, tá bom? E eu vou utilizar essa mesma fórmula para a nossa inflação ao mês, tá? Que eu vou estar prevendo uma inflação de 4% ao ano, tá bom? 4% ao ano dos nossos investimentos, eles vão se desvalorizar, o nosso dinheiro no geral vai se desvalorizar, tá? Eu vou colocar aqui taxa equivalente ao ano para ficar mais compreensível, tá bom? Vou fazer aqui também um grid e vou pintar isso aqui de verde só para entender que é a nossa abinha, né? E eu vou estar pintando aqui de amarelo tudo aquilo que a gente pode ficar variando, né? Para ficar mais simples. Agora para rentabilidade real, eu vou puxar aqui mais uma fórmula, tá bom? Essa fórmula chama equação de Fisher, né? Equaçãozinha de Fisher. O que acontece? Quando a gente faz o investimento, no final dele a gente vai ter um ganho, certo? Só que a inflação ela vai acabar comendo um pouquinho do nosso poder de compra. Para isso eu vou fazer uma rentabilidade real, que seria a rentabilidade que nós vamos ter já descontada a inflação. Muitos podem pensar que é somente eu fazer 0,487 menos 0,327 que eu tenho a minha rentabilidade real. Mas não é bem por aí, por causa de uma regrinha que existe no mundo da economia, das finanças, né, que vai mostrar que isso não é verdade, que se chama exatamente equação de Fisher, tá bom? Se vocês quiserem em algum outro período eu explico de modo mais adequado como é que funciona isso, né? Como é que essa fórmula existe, né? Mas para ser mais didático eu vou estar fazendo somente assim, tá bom? Então eu vou só estar aplicando a fórmula. A fórmula é exatamente essa, é só fazer 1 mais I, onde I é a nossa rentabilidade do investimento ao mês, dividido por 1 mais essa taxinha aqui de inflação, menos 1. Eu vou colocar esse valor aqui com mais casas, tá bom? Esse valor aqui vai ser exatamente de 1,59 e ao ano a taxa equivalente é de 2%, tá beleza? Agora vamos aqui para a parte das respostas, tá bom? Primeiramente, eu vou utilizar somente a rentabilidade do nosso investimento ao mês para fazer a nossa projeção, não vou colocar a nossa desvalorização, somente isso para a gente ver como é que fica. Então vou chamar aqui montante com renda mensal. Vou colocar aqui o nosso valor investido ao mês. A gente vai investir ao mês 10% do nosso salário, né? Então é 10% vezes o nosso salário de 1.621, a gente tem aqui 162. Deixa eu só mesclar. Beleza, agora vamos colocar aqui os anos de contribuição. Anos de contribuição vai ser exatamente 60 menos 18. E o montante eu vou chamar de montante AP. Bom, para essa fórmula do montante, eu vou utilizar a fórmula dos juros compostos, mas ela vai ter só um porenzinho, que ela vai estar um pouquinho diferente como vocês estão acostumados, né? E juros compostos, vocês sabem que é o capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado ao tempo, só que essa fórmula não leva em consideração os aportes mensais. Aqui eu vou construir com aportes mensais, tá bom? Então é só utilizar essa fórmula que eu coloquei aqui. Então a gente vai fazer assim, igual. O aporte mensal vai ser R$ 162,10, que é 10% do nosso salário, vezes, vamos construir esse negocinho aqui. O I seria 0,487%,
elevado ao tempo. Esse tempo aqui, eu esqueci de colocar um negocinho aqui, que é o tempo em meses que eu gostaria de fazer essa projeção, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui mais para baixo e colocar meses de contribuição. Os meses de contribuição vai ser exatamente os 42 anos vezes 12, que é a quantidade de meses que a gente tem por ano, certo? Então vamos fazer de novo essa conta do montante AP, que é o aporte mensal, vezes esse 1 mais I, que seria a rentabilidade mensal, elevado ao tempo, que é os meses de contribuição, 504 menos 1, aqui, dividido por I, que é esse 0,487, como eu disse, e eu fecho aqui, e nós temos o valor do montante AP, que é R$351 mil. Bom, a nossa renda mensal, pensando nesse dinheiro somente para ser uma renda mensal para a gente, eu multiplico por isso, a gente tem exatamente esse valor, tá bom? Eu vou estar pintando isso aqui, só para a gente ter mais em vista esses valores, ficar mais evidente, né? Eu vou colocar aqui esse ano. Beleza, então o que a gente tem? Se a gente investe 10% do nosso salário com aportes mensais, né, sempre a gente investindo esse valor, a gente vai chegar no final, depois que a gente terminar de trabalhar, numa renda mensal de R$ 1.713, que é bem próximo do nosso salário que a gente tinha. Se a gente investe sempre 10%, a gente acaba chegando no nosso salário. Só que existe um leve perigo, que é a desvalorização do nosso dinheiro. Isso que eu gostaria que é o que eu considero ser um perigo, né? O perigo é exatamente esse. Quando a gente investe somente 10% e a gente não verifica a inflação, né, a gente não reajusta os nossos aportes, a gente vai ter uma desvalorização do nosso dinheiro. Essa não vai ser a rentabilidade real. Isso aí vai ser um valor, só que ele vai valer muito menos lá na frente, por causa da inflação. Então eu vou fazer essa conta utilizando a rentabilidade real que a gente já tem aqui, né, que é de 0,159%. Então vamos construir isso mais ou menos assim: montante com renda mensal e desvalorização. Deixa eu só excluir esse pezinho. Bom, beleza. Aqui a gente vai escrever desvalorização. Aqui embaixo vamos colocar o montante real. E aqui, deixa eu só baixar um pouco isso aqui. Vou colocar renda mensal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o montante real. O que vai ser o nosso montante real? Vai ser o aporte mensal, que é 162, estou usando essa fórmula aqui. 162 vezes, vamos construir isso, 1 mais I. Agora o I vai ser a nossa rentabilidade real, tá bom? Rentabilidade real. Tudo isso elevado ao tempo, que a gente já verificou que é 504, menos 1, dividido pelo I, que é de novo 0,159%. Vem aqui e tum, beleza. A desvalorização do nosso dinheiro é de exatamente R$226 mil. Olha o tanto que desvaloriza, né? A gente estava pensando em 351 mil, desvalorizou 226. Olha isso. Então, realmente, você vai ter 125 mil reais, né? A gente vai ter um poder de compra de exatamente 125 mil reais. É muito menos do que a gente pensou nessa primeira conta, sem considerar a inflação. Vamos verificar a parte da renda mensal. Para a renda mensal, eu vou estar utilizando esse valor, vezes 0,487%, que é quanto esse nosso investimento ele pode estar pagando, tá bom? Rentabilidade ao mês. Vocês podem ver que a gente tem, na verdade, R$610, não 1.713,60. Aí é que mora o perigo que eu gostaria de apresentar para vocês. Caso você invista 10% do seu salário ou daquilo que você ganha, sem você fazer um ajuste pela inflação, você no final da sua vida vai estar ganhando bem menos. Você não vai estar ganhando o seu salário do seu aporte, né? Que você estaria contando, né? Não vai ser 1.713 como essa fórmula conta, né? Ela vai ser, na verdade, R$610, porque a inflação ela vai acabar comendo uma parte do seu dinheiro. Poxa, mas e agora? O que eu faço? Como solução,
esse problema que eu acho, né, dos 10%, esse perigo, você pode ter, eu vejo duas soluções aqui, né? Existem mais de duas, né? Mas só para essa conta eu vejo dois tipos de solução. Primeira solução, você pode investir um pouco mais ao mês. Eu sei que às vezes é difícil investir mais do que 10%, né? Não é uma realidade que todo mundo vai conseguir. Mas caso consiga, um valor que seria possível, que eu já verifiquei, é 27% aqui. Quando a gente investe 27%, você vê que na rentabilidade mensal, né, naquela estimativa utilizando a rentabilidade real, a gente consegue o valor de R$ 1.647, que é bem próximo ao valor que nós tínhamos de salário, né? Então, seguiria a mesma regra de você ganhar o seu salário depois de trabalhar todo esse tempo retirando 10%, né? Você recebeu o seu salário com a renda passiva, né? Utilizando 27%. Nossa, mas 27% às vezes é muito puxado, né? É um valor assim meio alto, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode continuar investindo 10%, mas você vai sempre fazer um ajuste da sua inflação ao mês, né? Então sempre a gente vai ter que pegar esse valor aqui de R$ 162 e fazer um acréscimo correspondente à inflação ao mês. Então a gente sempre faz um acréscimo de 0,327% no seu investimento. Porque aí sim, quando você chegar no final da sua vida, você vai conseguir o seu salário basicamente de volta, tá bom? Seu salário aqui nessa estimativa de R$ 1.600, você vai estar com ele aproximadamente sendo ganho como renda passiva, né? Então, é basicamente esse o perigo de você investir 10%. Você não reajustar, você acaba chegando em muito menos dinheiro do que você ganhava de salário, né? Muito menos dinheiro de renda passiva. Ficou claro? Bom, galera, para mim esse é o grande perigo de você investir somente 10%, você não reajustar de acordo com a inflação. Porque quando você não faz isso, você acaba sofrendo muito com a inflação lá na frente. Então a minha dica para você evitar isso, caso ainda continue querendo investir 10%, é você sempre reajustar de acordo com a inflação. Caso não queira, invista mais por mês. Eu sei que isso talvez não seja a realidade de todo mundo, nem todo mundo consegue investir mais, mas caso seja possível, isso é uma das formas de solucionar o problema, investir mais do que 10%. Muitos educadores financeiros falam para a gente investir em torno de 20%, 25%. Eu acredito que seja muito por conta disso, tá bom? Muitas vezes por medo das pessoas não reinvestirem o dinheiro sempre reajustando, tá bom? Então, o meu conselho de ouro é sempre reajuste o seu dinheiro de acordo com a inflação.